Quantas vezes você começou algo e abandonou na primeira dificuldade? Quantos sonhos você enterrou porque o caminho não era o que você imaginou? Quantas versões melhores de você morreram porque você acreditou que resistência era sinal para desistir? E se eu te dissesse que você confundiu dor com fracasso e por isso nunca chegou a lugar nenhum que valesse a pena? Existe uma criatura que entende algo fundamental sobre a vida. O salmão nasce em águas calmas, rios tranquilos, riachos protegidos, lugares onde a corrente é gentil e a sobrevivência é quase garantida. Ele cresce ali, se alimenta, se desenvolve. E então, em algum momento programado em seu DNA, ele desce para o oceano. Quilômetros e quilômetros de água aberta, profunda, vasta. Ele passa anos no mar. Fica mais forte, maior, mais capaz. O oceano o transforma em algo completamente diferente do peixe frágil que deixou o rio. E quando chega o momento, algo dentro dele se acende. Um chamado ancestral, uma urgência que não pode ser ignorada. Ele precisa voltar, precisa retornar ao lugar exato onde nasceu. E para isso, ele precisa nadar contra a correnteza. Não é metáfora, é literal. Ele precisa nadar rio acima contra milhares de litros de água que empurram na direção oposta, contra quedas d'água que podem ter metros de altura, contra rochas, predadores, exaustão. A água bate no corpo dele com força suficiente para quebrar ossos. Cada movimento para frente requer 3 vezes mais energia do que se movesse na direção natural. E ele não para. Não desiste, não procura um caminho mais fácil. O salmão não foge da correnteza, ele a enfrenta até o último fôlego. Observe o momento da queda d'água. O salmão está na base. Acima dele, uma cascata violenta despeja toneladas de água. A força é absurda. A lógica diz que é impossível. Qualquer análise racional concluiria que ele deveria encontrar outra rota. Esperar condições melhores, aceitar que alguns objetivos são inalcançáveis. Mas o salmão não faz análises racionais. Ele recua alguns metros na água. Os músculos do corpo inteiro se contraem, cada fibra se prepara para o impossível. E então, ele se lança. O corpo sai da água como um projétil vivo, lutando contra a gravidade, contra a física, contra toda a água que cai sobre ele. Muitas vezes ele falha. O corpo bate nas rochas e cai de volta. A correnteza o empurra para trás. A exaustão queima seus músculos. Mas ele volta, recua, tenta novamente, e novamente, e novamente, até que em uma tentativa, em um momento de perfeita sincronização entre força e timing, ele passa. O corpo dele rompe através da queda d'água. Ele encontra a água mais calma acima. E continua nadando, mais quilômetros, mais correnteza, mais obstáculos. Seu corpo está sendo destruído pelo esforço. A carne se rasga, as escamas se soltam. Ele está literalmente se desintegrando. Mas ele não para, porque ele entende algo que você esqueceu. A jornada que vale a pena nunca é fácil. E desistir não torna o caminho mais leve, apenas torna a vida mais vazia. Marco Aurélio escrevia em suas Meditações, livro 5, o impedimento à ação avança a ação, o que fica no caminho se torna o caminho. O salmão vive essa verdade com cada movimento contra a correnteza. A resistência não é o problema, a resistência é o processo. A dificuldade não é o sinal para desistir, é o mecanismo através do qual você se transforma. A correnteza não está ali para te impedir, está ali para te fortalecer. Você olha para um obstáculo e vê uma razão para parar. O salmão olha para o mesmo obstáculo e vê o único caminho possível. Você interpreta a dor como fracasso. Ele interpreta a dor como progresso. Você desiste quando fica difícil. Ele aumenta o esforço quando fica difícil. A diferença não é na força, é na compreensão do que a resistência significa. Para você, resistência é evidência de que você escolheu o caminho errado.
Para o salmão, resistência é evidência de que ele está exatamente onde precisa estar. E nas Escrituras, em Romanos 5, 3 e 4, encontramos: não apenas isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O salmão nos ensina a verdade ancestral da resistência necessária. É na luta contra a correnteza que você descobre do que é feito, não na deriva tranquila. É no obstáculo aparentemente impossível que você constrói a versão de si mesmo capaz de superá-lo. É na repetição insistente da mesma tentativa fracassada que você finalmente encontra o sucesso. É na dor do esforço extremo que você se transforma em algo maior do que era. É na recusa absoluta de desistir que você honra o propósito pelo qual está vivo. Você já reparou como desiste no primeiro sinal de dificuldade real? Quantas vezes você começou algo empolgado e abandonou quando percebeu que seria trabalhoso? Quantas vezes você interpretou resistência como não era para ser, ao invés de é exatamente isso que preciso enfrentar? Quantas vezes você trocou um objetivo difícil por um objetivo fácil e depois se perguntou por que se sente vazio? Quantos sonhos você enterrou porque o caminho tinha mais correnteza do que você imaginou? O salmão encontra a queda d'água e salta repetidamente até passar. Você encontra um obstáculo e procura um caminho mais fácil. O salmão interpreta a correnteza como o caminho. Você interpreta a resistência como sinal de que está no caminho errado. O salmão continua mesmo quando o corpo está sendo destruído. Você para quando fica desconfortável. O salmão nada contra a natureza porque seu propósito é maior que seu conforto. Você deriva com a corrente porque conforto é mais importante que propósito. O salmão morre no processo, mas cumpre o destino. Você sobrevive, mas nunca vive de verdade. E tudo bem. Você acredita que dificuldade é evidência de erro porque fomos condicionados a buscar facilidade. Você cresceu em uma cultura que vende a ideia de que se algo é difícil, você está fazendo errado. Que o caminho certo flui. Que quando você está no seu propósito, as coisas se alinham magicamente. É uma mentira linda, confortável e absolutamente destrutiva. A verdade é o oposto. O caminho que vale a pena é sempre difícil, sempre tem correnteza, sempre tem momentos onde você vai querer desistir. Porque se fosse fácil, qualquer um faria. E se qualquer um faz, não tem valor real. Você confunde resistência com rejeição, confunde dificuldade com fracasso, confunde dor temporária com dano permanente. E por causa dessas confusões, você abandona exatamente no momento onde a transformação real começaria. Você desiste e chama isso de ouvir sua intuição. Mas não é intuição, é medo disfarçado de sabedoria, é preguiça vestida de autocuidado, é covardia usando a máscara de prudência. Os estoicos chamavam isso de preferir o prazer imediato à virtude duradoura. Você escolhe o conforto agora sobre a realização depois. Escolhe a facilidade momentânea sobre o orgulho permanente. Escolhe não sofrer hoje em troca de se arrepender amanhã. E a cada escolha dessas, você fica menor, mais fraco, mais convencido de que você não é capaz. Porque a única forma de construir a crença de que você pode fazer coisas difíceis é fazendo coisas difíceis. E você não faz. Você desiste e depois se pergunta por que não tem confiança. E nas Escrituras, em Mateus 7, 13 e 14, encontramos: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O salmão escolheu o caminho estreito. Ele poderia ficar no oceano, poderia viver uma vida mais longa, mais confortável, mais fácil. Mas ele não escolheu facilidade, ele escolheu propósito.
Ele escolheu o caminho apertado que leva à vida real, mesmo sabendo que esse caminho literalmente o destruiria. Você tem a mesma escolha, todo dia, a cada obstáculo, a cada momento de dificuldade. Você pode escolher o caminho largo da desistência justificada, ou pode escolher o caminho estreito da persistência brutal. A maioria escolhe o caminho largo, por isso a maioria morre sem ter vivido de verdade. Por isso há tantas pessoas cheias de arrependimento, olhando para trás e se perguntando, e se eu tivesse continuado? Você não quer ser essa pessoa. Existe algo sobre o salmão que a maioria das pessoas não sabe. Quando ele chega ao destino final, depois de nadar centenas de quilômetros contra a correnteza, depois de saltar quedas impossíveis, depois de ter o corpo literalmente se desintegrando pelo esforço, ele desova, cumpre seu propósito biológico e então morre. Não é que ele possa morrer, é que ele vai morrer. Sempre. O esforço é tão extremo que mata. O salmão sabe disso, seu corpo sabe disso, e ele faz mesmo assim. Porque para o salmão, morrer cumprindo o propósito é infinitamente melhor do que sobreviver fugindo dele. Você tem medo de se sacrificar por algo, medo de dar tudo e falhar, medo de se destruir no processo de construir algo maior. Então você se protege. Guarda suas energias, evita compromisso total. E chama isso de equilíbrio, de autocuidado, de sustentabilidade. Mas não é nada disso. É mediocridade autoimposta. É a recusa de queimar completamente por algo que importa. É a escolha de viver morno, protegido, pequeno, ao invés de arriscar morrer tentando ser grande. O salmão não se protege, ele se entrega completamente. E na entrega total, ele encontra o único tipo de vida que vale a pena. Você está tentando se preservar. E no processo de preservação, está desperdiçando a única vida que tem. Quantos relacionamentos você abandonou quando pararam de ser fáceis? Quantos projetos você começou empolgado e largou quando exigiram esforço real? Quantas vezes você disse, não era para ser, quando a verdade é, eu não quis lutar por isso? Quantos anos você perdeu procurando caminhos fáceis para objetivos que só se alcançam por caminhos difíceis? Quantas vezes você escolheu conforto temporário sobre realização permanente? Quantas versões maiores de você morreram porque você preferiu permanecer pequeno e seguro? Quantas vidas diferentes você poderia estar vivendo se tivesse continuado nas coisas que abandonou? Quando você vai parar de confundir desistência com sabedoria? Você diz que sabe quando algo não vale mais a pena. Você diz que tem discernimento, que sabe quando soltar, que reconhece quando está forçando algo que não deveria, que a dificuldade é sinal de que você está no caminho errado. Tudo mentira. Você não tem discernimento, você tem medo, você não está soltando, está fugindo. Você não está reconhecendo sabedoria, está racionalizando covardia. O salmão também enfrenta dificuldade extrema, também tem momentos onde o corpo grita para parar, também pode sentir que deveria desistir, mas ele não confia no sentimento, ele confia no propósito. Você está tentando se preservar. E no processo de preservação, está desperdiçando a única vida que tem. Quantos relacionamentos você abandonou quando pararam de ser fáceis? Quantos projetos você começou empolgado e largou quando exigiram esforço real? Quantas vezes você disse, não era para ser, quando a verdade é, eu não quis lutar por isso? Quantos anos você perdeu procurando caminhos fáceis para objetivos que só se alcançam por caminhos difíceis? Quantas vezes você escolheu conforto temporário sobre realização permanente? Quantas versões maiores de você morreram porque você preferiu permanecer pequeno e seguro? Quantas vidas diferentes você poderia estar vivendo se tivesse continuado nas coisas que abandonou? Quando você vai parar de confundir desistência com sabedoria? Você diz que sabe quando algo não vale mais a pena.
Você diz que tem discernimento, que sabe quando soltar, que reconhece quando está forçando algo que não deveria, que a dificuldade é sinal de que você está no caminho errado. Tudo mentira. Você não tem discernimento, você tem medo, você não está soltando, está fugindo. Você não está reconhecendo sabedoria, está racionalizando covardia. O salmão também enfrenta dificuldade extrema. Também tem momentos onde o corpo grita para parar. Também pode sentir que deveria desistir. Mas ele não confia no sentimento, ele confia no propósito. A diferença entre persistência sábia e teimosia burra não é a dificuldade, é a direção. Se você está nadando em direção ao seu propósito, contra a correnteza, é o único caminho. Se você está nadando longe do seu propósito, até a favor da correnteza, é desperdício. Mas você não está abandonando porque encontrou propósito melhor. Você está abandonando porque o propósito atual ficou difícil. Você não está escolhendo algo maior, está fugindo de algo desafiador. E você sabe disso. Em algum lugar fundo e honesto, você sabe que está desistindo não porque deveria, mas porque pode, porque é socialmente aceitável, porque todo mundo faz, porque é mais fácil. O salmão não desiste porque não tem a opção de desistir e manter o respeito próprio. Você desiste porque nossa cultura fez da desistência uma virtude disfarçada. Epicteto ensinava em seu manual: as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam a si mesmo. Você sabe o que acontece quando você desiste na primeira onda? Você ensina para si mesmo que você não é capaz, que dificuldade é mais forte que você, que quando fica difícil, você para. E essa lição se infiltra em tudo, em cada área da sua vida, em cada tentativa futura. Você começa um projeto e quando fica desafiador, aquela voz aparece. Você já sabe como isso termina. Você sempre desiste. E você desiste de novo. E a voz fica mais alta. E a crença fica mais forte. E você fica mais fraco. Seus relacionamentos sofrem porque você desiste das pessoas quando a fase fácil termina. Seu trabalho estagnou porque você abandona antes de ficar bom o suficiente para se destacar. Seus sonhos estão mortos porque você mata eles na primeira dificuldade e diz que estava sendo realista. Mas realismo não é desistência antecipada. É comprometimento com o processo real, que é sempre mais difícil do que você imaginava. Você está criando um padrão, uma identidade, a pessoa que começa, mas não termina. A pessoa que tem potencial, mas não tem persistência. A pessoa que poderia ter sido algo, mas escolheu ser confortável. E cada escolha de conforto sobre coragem te deixa mais vazio. Porque você sabe, todo dia, quando olha no espelho, que você é capaz de mais, que está vivendo abaixo do seu potencial, que está escolhendo segurança sobre significado. O arrependimento não vem do fracasso, vem de nunca ter tentado até o fim. Vem de se perguntar: e se eu tivesse continuado mais um pouco? E você nunca vai saber, porque você pode continuar como está. Pode continuar começando coisas e abandonando quando fica difícil. Pode continuar interpretando resistência como rejeição. Pode continuar se protegendo, se preservando, evitando compromisso total. Pode viver uma vida longa, confortável, segura, completamente vazia de significado real. Pode chegar ao fim e perceber que você nunca realmente tentou nada até o limite. Que você sempre parou antes. Que você sobreviveu, mas nunca viveu. É uma opção, e é a que a maioria escolhe. Ou pode nadar contra a correnteza. Pode escolher algo que importa e se comprometer completamente. Pode continuar quando fica difícil. Pode interpretar resistência como progresso, dor como transformação, dificuldade como o caminho. Pode se dar permissão para se destruir construindo algo maior. Pode falhar 1000 vezes e tentar 1001.
Pode viver uma vida onde você queima completamente por algo que vale a pena. Pode morrer sabendo que você deu tudo, que você não guardou nada, que você viveu de verdade. O salmão já escolheu. Ele nada contra a correnteza até o último fôlego. E você? Olhe para ele agora. O salmão está nas águas onde nasceu. O corpo dele está irreconhecível. As escamas estão caindo. A carne está rasgada. Ele está literalmente morrendo. Mas ele chegou. Contra todas as probabilidades, contra toda a física, contra a lógica, ele chegou. Ele percorreu centenas de quilômetros contra a correnteza, saltou quedas d'água impossíveis, sobreviveu a predadores, exaustão, dor indescritível. Cada centímetro daquela jornada poderia ter sido o fim, e cada centímetro ele escolheu continuar. E agora ele está aqui, no lugar exato de onde tudo começou, pronto para cumprir o propósito pelo qual lutou tão brutalmente. Pronto para morrer, sabendo que viveu completamente. Não há hesitação nele, não há arrependimento. Não há voz interior dizendo, talvez eu devesse ter escolhido um caminho mais fácil. Há apenas a paz brutal de quem deu tudo, de quem nadou contra a correnteza e venceu. O salmão está te olhando, te perguntando, o que você está nadando em direção que vale a correnteza? Qual é o seu rio? Onde está sua queda d'água impossível? Quando você vai parar de derivar e começar a lutar? A correnteza está esperando. E você precisa decidir se vai enfrentá-la ou se vai morrer, se perguntando o que havia do outro lado. Você vai nadar contra a correnteza? Você vai continuar quando seus músculos estiverem queimando e sua mente estiver gritando para parar? Você vai saltar a queda d'água impossível e quando falhar vai tentar de novo? Você vai se comprometer completamente com algo que importa, mesmo sabendo que pode te destruir no processo? Escreva nos comentários, eu nado contra a correnteza. Porque quando você escreve isso, você não está apenas comentando. Você está declarando que a resistência não te para mais, que dificuldade não é sinal de erro. É sinal de caminho certo, que você vai continuar quando todos os outros desistem. Você está dizendo para a versão fraca de você que desiste, acabou. Hoje eu me torno o salmão. Hoje eu escolho o caminho estreito. Hoje eu paro de derivar com a corrente e começo a lutar contra ela. Inscreva-se no canal e vamos mergulhas nas próximas loucuras.